Eterno Pai, obrigado porque estamos mais uma vez conectados aqui entre irmãos para poder estudar um pouco da Tua Palavra e entender um pouco do que tens do muito que tens a nos ensinar, Senhor. Guia-nos nesse estudo. Te peço que os irmãos possam se conectar ou assistir mais tarde e nos dá clareza para entender e clareza para explicar. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, pessoal. Bom tê-los por aqui comigo essa noite, mais uma vez. E eu queria... vocês viram o convitinho, tá? Quantos de vocês reconheceram as imagens que estavam no convite que eu mandei? Alguém conheceu? Alguém disse, não sei o que é, ou então, sim, eu sei o que era. Alguém quer arriscar? Enquanto vocês vão arriscando, eu vou tomando um pouquinho de chá quente, por causa que está meio frio e a garganta às vezes pede. Ok? Silêncio completo. Ninguém comenta, ninguém fala nada. E aí? Ninguém reconheceu as imagens que estavam no convite? Bom, no fundo tinha um leão, e é uma alusão a Aslan, o leão de Nárnia. E o rapaz com uma armadura é o rei Edmundo, depois conhecido como rei Edmundo o Justo, um dos 4 irmãos Pavense, que são os protagonistas, junto com Aslan, das Crônicas de Nárnia. Se você nunca leu esses livros, eu recomendo muito que você leia. Não pense, é uma história infantil. Não, não é uma história infantil. Ela tem uma linguagem acessível a crianças, tá? Mas é recomendável que adultos também leiam. Ela possui muita informação e, para quem não sabe, C.S. Lewis era um agnóstico, um ateu agnóstico, e tornou-se cristão, foi convertido pelo Senhor e dedicou a sua vida a ensinar e a trabalhar com o Evangelho. E é tido como talvez a mente mais brilhante entre os teólogos do século passado, sendo que ele não é formado em teologia, mas extremamente brilhante. Seus livros são fantásticos. Não se concorda tudo com ele, mas é claro que precisa dar uma lida, avaliar, para poder ser. Mas as Crônicas de Nárnia são 7 livros. Ah, pastor, eu vou ver o filme. Não, não veja o filme. Primeiro, leia os livros. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, não dá para comprar agora. Olha, tem até na internet para baixar esses livros, tá? Tem até na internet, tá? Então leia os livros. Eu recomendo que você leia os livros, tá bom? Muito bem. Por que eu estou falando disso? Por que tem isso a ver com a pergunta da mensagem? A que reino você está servindo, né? Boa noite pessoal. Chegou Séria, Edith. Por que isso torna-se importante? A gente percebe que nos dias de hoje, muitas vezes, nós estamos tendo uma dificuldade, como crentes, em discernir qual o reino que nós servimos. Como assim, pastor? Nós sabemos, em teoria, qual reino nós servimos. Nós somos, a gente serve o reino de Deus, né? Jesus Cristo, Senhor, ok, perfeito. Mas, às vezes, parece que esse discurso não é corretamente transferido para a prática. Nós temos um discurso ideal, sim, eu sirvo a Cristo, o reino do Senhor. Mas na prática eu estou servindo outras coisas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou colocando? Infelizmente, nós temos um distanciamento muito grande entre discurso e prática no que se refere ao reino e a quem eu sirvo no reino, ou a que reino eu sirvo. Um exemplo, nós temos visto, eu pelo menos tenho visto, não sei, mas também outros pastores também têm visto, outros irmãos têm visto, uma profusão de comentários sociopolíticos nas redes sociais. Pessoal contra, a favor, tá, não estou interessado em defender ninguém aqui, nem atacar ninguém. Mas se você parar e você entrar em alguns perfis na internet das pessoas, eu espero que não seja o seu isso, mas de algumas pessoas que eu entrei, tá, e não era nenhum da igreja, não é nenhuma indireta para a igreja não, tá? De pessoas que eu vejo, inclusive pastores, você vê lá que eles falam mais de política, ou defendendo ou atacando um político X ou Y, do que na verdade ensinando o Evangelho. Falando da palavra de Deus. E eu fico pensando, qual é a prioridade na cabeça dessas pessoas? De cada 10 postagens, às vezes uma
é algo que possa dizer cristão. Mas muitas não são. 9 não são, em média, que eu vejo. Eu não sou contra que você tenha uma posição política, que você expresse a posição política. Você tem direito de fazer isso. Estamos numa democracia e a página é sua no Facebook. Mas se você diz que é cristão, e o seu discurso é de que serve o reino de Deus, não é estranho que a sua principal ação pública, e hoje em dia, nesse tempo de quarentena, a gente tem falado muito nisso, o tempo de quarentena, nós não temos interação que não seja pelas redes sociais, basicamente. É muito raro de poder interagir com outras pessoas, porque elas estão em casa, trancado, né? Mesmo quando encontra alguém, oi, meio distante, né? Então nós temos a rede social. E na rede social, o que prolifera é questão sociopolítica. Isso me preocupa bastante. Tem algumas pessoas que eu conheço, tá? E que só me mandam mensagem no WhatsApp referente à política. Videozinhos e isso, que aquilo, denúncia, acusação. Ok, queridos, é verdade. Faz parte da nossa vida. Mas a nossa vida se resume a isso, especialmente isso. E eu estava pensando nisso, e eu lembrei do texto de Romanos 14:17. Eu vou ver vários textos sobre a questão de, como falamos aqui, ó Senhor, de questão do reino, né? Eu vou estar colocando os textos aqui para vocês, tá? Eles vão estar sendo apresentados, colocados para vocês poderem acompanhar. E o primeiro texto que eu vou colocar é Romanos 14:17. Deixa eu carregar aqui na minha Bíblia, aqui no computador, para poder copiar para vocês. Vai aparecer aí na tela para vocês poderem acompanhar. Me falaram hoje que os textos aparecem antes de eu falar que eu vou colocar os textos. A culpa não é minha, na verdade. Há um tempo de diferença entre aquilo que eu falo e aquilo que chega para vocês no Facebook, tá? Então eu não consegui, não sei se tem como contornar, se alguém souber me avisa, tá? Para diminuir esse tempo de diferença, tá bom? Então estamos lá colocando. Tá? O primeiro é Romanos 14:17. Hoje 17. Aqui. Opa, acabei de digitar. Subiu. Atenção. 1, 2, 3 e... Já deve ter subido. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar da questão de que não que não haja importância no comer e no beber. Ele não está tratando disso. Não está dizendo que não tem que comer e beber. Que uma vida, vamos colocar, a vida natural não seja importante. Mas ele fala que o reino de Deus é algo que extrapola isso, é muito além disso. E eu quero refletir com vocês um pouco sobre essa ideia. E por isso que eu trouxe a figura que eu coloquei para vocês, do nosso caro, não sei se eu consigo, acho que eu consigo colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, acho que não vai dar não. Aqui não permite. Tá, mas a figura do rei Edmundo o Justo. Rei Edmundo o Justo se torna rei já no final do livro, tá? Que na verdade é o livro 1, mas vamos colocar como livro 2, mas tudo bem, que é o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Mas durante todo o livro, boa parte do livro, ele é o vilão. Ele é alguém que nós não gostamos. Ele é um garoto mimado, um garoto traiçoeiro, um garoto mentiroso, um garoto covarde. E você pode colocar uma série de questões negativas nele. Perto já do fim, o leão Aslan, o grande rei, se sacrifica para libertar, porque Edmundo está nas mãos da grande vilã, na verdade, né, a feiticeira branca. Então, Aslan decide colocar-se substituindo Edmundo. A feiticeira libertaria Edmundo, desde que Aslan assumisse seu lugar e fosse punido no lugar de Edmundo. Ele vai e deixa que ataquem ele, que judiem dele, o matam, mas então ele ressuscita. E ele fala que, na verdade, ele usa a expressão magia profunda, né? Para os crentes é meio, magia, né? Mas calma, entenda que aqui magia é um conhecimento que está além do conhecimento humano, no contexto do livro, tá? Então ele fala assim que a feiticeira não conhecia a magia profunda, tá? Como ele conhecia. E aí nisso, nesse processo, Edmundo deixa de ser
aquele garoto que é o chato, mimado, e torna-se um combatente ao lado de Aslan e dos demais animais, dos seus irmãos que estão ao lado de Aslan. E ao final, ele é chamado de rei Edmundo Justo, junto com os 4 parvens são reis, e ele é o rei Edmundo Justo. Por que o justo? A ideia, na verdade, é que ele foi justificado. Ele entendeu o sentido do reino, apesar de ele estar num local onde muitas coisas eram claramente perceptíveis para não abraçar a feiticeira, ele vai lá e aceita, submete, porque ele pensa nele. Ele é egoísta. E eu tenho ensinado faz tempo na igreja, há muito tempo, que o inverso do amor não é o ódio, o inverso do amor é o egoísmo. Porque o egoísmo é a inexistência do amor. Edmundo é egoísta, mas quando Aslan se entrega por ele, há uma mudança, uma ruptura na forma de pensar do menino Edmundo, ele se torna então o rei Edmundo, torna-se aquele que vai servir e lutar. Muito bem. Eu pessoalmente gosto muito do personagem Edmundo. No meu celular, no papel de parede do WhatsApp, está a figura do Edmundo em combate, do filme, eu tirei do filme. Por quê? Porque ele representa a mim e a você. A Bíblia deixa muito claro que nós éramos inimigos de Deus, que nós servimos a um outro reino. E eu quero colocar o seguinte para você. Na verdade, só existem 2 reinos. Paulo trata disso nas suas cartas, de maneira muito clara. É o reino das trevas e o reino de Jesus, ou também chamado reino da luz. Qualquer pessoa que acha que sirva a si mesma está servindo as trevas. Qualquer pessoa que sirva qualquer outro ser ou outro objeto, vamos colocar aqui uma estátua, um objeto, que atribua a ele divindade, está servindo a Satanás. Ai, pastor, o senhor está sendo duro. Não, não estou sendo duro, estou sendo real. Estou sendo real. Se alguém serve a Alá, está servindo a Satanás. Se alguém serve a Buda, está servindo a Satanás. Se alguém serve o Vaticano, o Papa e a falsa Maria, está servindo a Satanás. Se alguém serve o comunismo, está servindo a Satanás. Se alguém serve a ideia direitista extrema, está. Não existe. Só existe 2 reinos. Ou de Deus, ou das trevas. Qualquer coisa que tire a figura central de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do reino, está servindo esse reino, o reino do mal. E isso que as pessoas não querem entender. Nós tentamos achar reinos alternativos, outros reinos que tais, para poder dizer, eu sirvo a Deus, mas também estou servindo aqui. Não existe isso. Ou você serve a Deus, ou você serve a Jesus. Como assim, pastor? Vamos voltar um pouquinho mais aqui. Vamos lá para os evangelhos, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui exatamente a passagem. 1 minuto, por favor. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Vou pedir que vocês abram também suas Bíblias, ou então esperem que eu carregue para vocês aí na tela. Evangelho de João, 18, 36. Copiando para vocês aí na tela. Vai subir daqui a pouquinho. Alguns dizem que já subiu, não sei. Muito bem, vamos ler. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Meu reino não é deste mundo. Então eu fiquei abrigando por ideologias quaisquer que sejam, sociais, políticas, culturais, econômicas, filosóficas, não sei. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Vocês percebem isso? Não tem nenhuma relação com o reino de Deus. E nós precisamos entender que ou eu sirvo o reino de Deus, ou eu estou servindo o reino das trevas. Como assim, pastor? É sim. Eu quero que vocês entendam isso. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês também outro texto aqui. Aqui. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. O problema de fazer às vezes no computador é que ele é mais lento do que eu gostaria. Tá? Onde está? Aqui, achei. Colossenses 1,13. Está aqui. Estou mais acostumado a achar na Bíblia de papel, então quando vou procurar no computador eu me perco todo. Né? Não tenho a rapidez que teria na Bíblia de papel. Colossenses 1,13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, potestade é domínio, né, controle, então pode se entender como um reino. E ele fala que nos transporta para um outro reino. Então há dois reinos, não tem opção. O personagem de Mundo das Crônicas de Nárnia, ele estava servindo, ainda que antes mesmo de conhecer a Feiticeira Branca, antes mesmo de trair os seus irmãos e a Aslan para apoiar a Feiticeira Branca, ele já servia as trevas, porque as trevas são tudo onde não está a luz. Qualquer um que diga que, mas pastor, eu vou na igreja, eu canto, você tem servido ao Senhor, as pessoas têm visto a luz de Cristo na tua vida? Então não. Hoje eu vi um vídeo muito interessante, não sei em que parte dos Estados Unidos foi, mas tinha um pregador, não é agora, porque com pandemia não deve ser, mas deve ser um vídeo antigo, onde um pregador estava falando de Cristo numa feira. Coisa muito comum nos Estados Unidos, aquelas feiras, essas convenções que ficam abertas, né? E de repente uma moça se aproxima, eu quero falar. Tá bom, fala, ele deixou ela falar. Ela começou, eu também sou crente, eu também sou cristã, e tua forma de fazer está destruindo meu coração, porque você não mostra um Deus de amor, você está falando só de pecado, de condenação, e começou a falar. E o pastor deixou ela falar, e ele começou a argumentar com ela, e começou a mostrar para ela, mas espera aí. Você crê em Deus? Sim, eu creio. Você crê em condenação? Sim, eu creio. Você crê que existe pecado e existe a vontade de Deus? Sim, eu creio. Você crê que há um inferno? Sim, eu creio. E como que você faz para as pessoas não irem para esse inferno? Ele colocou assim, mais ou menos isso. Ele colocou. Aí a moça, eu mostro com a minha vida. E quantas já não foram? Se você vê um incêndio numa casa, ao lado da sua casa, você apenas fica olhando e torcendo para que saia, ou você vai gritar, vai tentar fazer, vai tentar ajudar a combater o incêndio? E eu vejo muitos crentes que simplesmente estão olhando o incêndio e falam, que pena, que chato. Isso não é servir o reino de Deus. Isso não é servir a Deus. Tá? Isso é algo que está errado. É falta de fé, falta de comunhão, falta de obediência a Deus, falta de vontade de servir a Deus. Tá? Nós precisamos entender essa verdade. Porque, infelizmente, muitos crentes estão vivendo um evangelho de faz de conta, onde não há um real serviço ao reino. Uma das grandes disposições... Só um minutinho, por favor. Chegou uma coisa aqui, eu preciso responder. Uma pessoa pediu para responder a parte, tá? Um minutinho, não desligue, por favor, tá?
Muito bem. Tá, obrigado. Desculpe a interrupção, houve uma necessidade aqui, tá? Então nós temos que entender que se eu não estou servindo de fato ao reino de Deus, então eu estou falhando. Se eu não estou de fato servindo ao Senhor, eu estou cometendo um grande erro. Um erro incomparável. E eu preciso mudar isso. Tá bom? Existe uma necessidade do homem de se achar bandeiras para defender. Nós gostamos, nós agarramos a um time de futebol e vibramos com ele, nos agarramos a um político. Este afã, esse desejo tão grande, tá, precisa ser direcionado para servir a Deus. Tá? Precisa ser direcionado, por quê? Porque as pessoas muitas vezes não estão entendendo qual é a verdadeira forma de ser cristão. Tá? Muitos estão vivendo o evangelho de conveniência. Por que conveniência? Porque eles vão estar apenas fazendo a vontade deles e não a vontade de Deus. As pessoas, se não entenderem o que é evangelho, vão sempre defender outras coisas menores. E ao defenderem coisas menores, estão deixando de servir a Deus. Eu não quero dizer que a pessoa vai perder a salvação, porque eu creio claramente que não se perde a salvação. Mas eu entendo que é aquele que, sendo cristão, começa a usar sua energia, seu tempo, seu talento, qualquer coisa, para poder fazer a vontade de outra coisa, não colocar como prioridade o reino de Deus, ele perde a oportunidade de estar servindo melhor, de estar desfrutando de servir o rei. Eu gosto muito, por exemplo, de chamada Crônicas Arturianas. Tá? O que são crônicas arturianas? As crônicas arturianas são relatos sobre o tempo do mítico rei Arthur, né, da Bretanha. E uma das características das crônicas arturianas era uma disposição clara de cada um deles de viver para o reino e para Camelot, para o rei. Mas as pessoas tinham essa disposição, tinham um código. Eu acho bonito isso. Hoje eu percebo que muitos crentes vivem o evangelho em que eles servem a Deus na medida que isso não lhes cause problema, constrangimento, impedimento ou falta de alguma coisa, na percepção deles. Eu vou ser bem claro. Tem muito crente, e eu não questiono se ele é salvo ou não, mas tem muito crente que simplesmente não está se dedicando de fato a servir a Deus. Ele está simplesmente vivendo o evangelho que lhe é interessante, apetecível, favorável. Mas quando surge alguma coisa que venha a afetar a zona de conforto dele, ele se recusa a aceitar isso. Ele se recusa a dizer, eu vou servir a Deus. Não. Aí ele vai falar, não, mas isso aqui não precisa. Isso eu faço depois. Não, eu tenho outras coisas para fazer, Senhor. E isto é uma coisa que eu percebo que muitas vezes é até endossada pela liderança da igreja. Eu não sou contra que você, já falei isso várias vezes, que você tenha a sua vida, a sua casa, as suas coisas. Eu não sou contra. O que eu coloco que é errado é que você tenha as suas coisas, mas não pense no reino de Deus. Deus te deu coisas e te permite ter coisas, situações, relacionamentos para servir a Deus e não para o teu próprio prazer. A tua satisfação surge em decorrência de servir a Deus. Eu tenho ouvido muito, eu vi muitos dias, esses dias, até em alguns cultos online, eu assisti alguns,
onde Deus quer que você seja feliz. Deus fez você para ser feliz. Queridos, não é uma mentira, mas depende de como é colocado, torna-se. Torna-se uma mentira. Por quê? Porque se a tua felicidade está acima da vontade de Deus, ou em direção oposta à vontade de Deus, ou até em direção diferente, não precisa nem oposta, mas diferente da vontade de Deus, eu vou dizer uma coisa, qualquer direção diferente da vontade de Deus é uma direção oposta à vontade de Deus, tá? Mas vamos ser mais bonzinhos. Então, você está pensando em você. Deus nos fez para sermos felizes nele. E nesse processo, ele cuida de nós. No que ele entende que nós, no que ele sabe, não no que ele, no que ele sabe que nós precisamos. O problema é que nós queremos gerenciar nossas vidas. Na história de Crônicas de Nárnia, Edmundo queria levar vantagem sempre. Ele estava disposto a mentir, enganar, trapacear para ter algo. Inclusive na história, a grande sedução que é dada para ele é o manjar turco, tá? Que é um doce. Tá? E é por causa desse manjar turco e de poder passar por cima do irmão mais velho, ele aceita servir e trair seus irmãos. Servir a feiticeira branca e trair seus irmãos e trair a Aslan. Ele, para se satisfazer, abraça o mal. Ele, para atender suas próprias necessidades, ele se afasta do certo. E assim é o pecado. O pecado é uma satisfação instantânea que nos afasta de Deus. Se você não é salvo ainda, o pecado lhe é natural e isso vai te arrastar cada vez mais para o fundo. Mas se você já é salvo e você permite que o pecado te assedie, te controle, então você está se afastando de Deus. E aí eu lembro do que Davi escreveu no Salmo 51. Não aparte de mim o teu Espírito, Senhor. Paulo depois escreve, não permitais que o Espírito Santo que habita em vós se extinga. Tá? Então, eu queria que essa noite você entendesse que você não tem como servir o teu reino, o reino do mundo, o reino do político XYZ, tá? O reino do seu time de futebol e servir a Deus, o reino de Deus. Ou você serve o reino de Deus, ou você serve tudo isso. Mas pastor, eu não posso ter um time de futebol. Você pode torcer. Eu torço para um time de futebol. Sem problema nenhum. Só que isto nunca pode ficar acima do reino de Deus. Nunca, jamais. Eu vou ir bem mais longe. E com base na Bíblia. Se você colocar tua mãe, tá, que todo mundo tipifica como um amor mais puro, mais... Se você colocar a tua mãe acima de Deus, está errado. Você está falhando para com o Senhor. Se você colocar a igreja local acima de Deus, está errado. Se você colocar a sua dominação acima de Deus, está errado. Se você colocar o político X, Y, Z acima, está errado. Não é aceitável diante de Deus. Você pertence a Deus. Que reino você está servindo? Pare e pensa. Eu não conheço a vida, não estou te julgando, eu estou te exortando e levando você a pensar. Você conhece a tua vida, você sabe por que faz ou por que não faz e como faz. Eu não sei. Mas eu tenho visto para minha tristeza muitos crentes que falam mais de tudo e quase nada de Cristo. E isso é servir o mundo. E quando eu sirvo o mundo, eu sirvo a Satanás. Satanás disfarça o seu reino e na verdade disfarça muito mal. Nós queremos ser enganados, vamos ser honestos. De minhas vontades, minhas necessidades, meus prazeres e meus gostos. E perceba que é o meu. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos parar e pensar.
A quem eu estou servindo? Como eu estou servindo? Eu sei o que é o reino de Deus? Muitas pessoas estão falando, estão ensinando, estão comentando sobre é o fim dos tempos, já vai acontecer. Blá, blá. Tá, vamos entrar nesta linha de pensamento. Vamos supor que a pandemia, o que eu não creio, é o sinal que vai começar já o fim dos tempos. Muito bem. Supondo que seja isso, e Cristo volte ao fim dessa mensagem, ele vem e faz a pergunta para você: muito bem, fulano, ciclano, Victor, como você serviu meu reino? Eu tenho uma resposta correta? O que eu vou responder? Ah, pastor, mas eu sou recém-convertido. Eu estudei na sexta-feira, sexta-feira, com os irmãos de La Paz, via Skype, o capítulo 4 de João. E fica claro que a mulher samaritana, ela não esperou fazer classe de batismo, não esperou fazer seminário, não esperou fazer treinamento, não esperou nada. Ela foi lá e falou de Cristo e pronto. E várias pessoas, e o povo pediu ficar lá mais 2 dias naquela cidade. Porque queriam aprender de Cristo. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Muitas vezes eu falo assim, eu tenho feito pouca coisa, eu podia fazer mais. Eu sou um soldado muito relaxado, muito relapso. E você? Eu não estou acusando você, entenda, meu irmão, minha irmã, não estou te acusando mesmo. Tá? Porque eu não sei nem quem tá. Eu sei de alguns, mas não sei quem mais vai ver esse vídeo. A ideia não é acusar ninguém. A ideia é você parar e avaliar. Eu estou servindo o reino de Deus? Ou estaria eu servindo um outro reino? O reino deste mundo, o reino do eu mesmo, o reino da política, o reino do sexo, o reino do prazer. A quem eu estou servindo? Eu gostaria que você, esta noite, antes de dormir, você parasse para pensar essa pergunta. Pensasse nisso. Porque muitas vezes nós temos simplesmente feito de conta que servimos a Deus, mas não servimos. Feito de conta que estamos servindo o Senhor, mas de fato não servimos ao Senhor. E isso é uma mentira. E mentiras não podem ter espaço na vida do crente. Não podem ter espaço no andar do crente. Reflita, pense, avalie. E eu quero pegar com você um texto aqui de 1 Coríntios 4, 20 e 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 4, 20. Eu não vou copiar, apenas preste atenção na leitura. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí eu sou lembrado do texto de Atos 1, 8, que ele nos daria poder para sermos o quê? Testemunhas, mártires. A palavra grega é mártir. O poder que Deus nos dá não é para fazer milagres ou vender coisas. Não, 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 não. Ou para construir templos, ou para fazer... Não. O poder que Deus nos dá é para dar testemunho dele. Como o senhor sabe? Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação do judeu e também do grego. E se você entender isso, e entender o que eu falei antes, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, vamos ler o seguinte. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se eu, e não estou dizendo que eu não peque, tá? Mas se eu amo mais meu pecado do que amo servir a Deus, eu não sirvo a Deus.
Pense nisso. Pecar, todos pecamos, eu tenho dito isso várias vezes. Paulo escreve isso, está na Bíblia, é claríssimo. Mas eu tenho que entender que o salvo não pode amar o pecado. O salvo ama o reino de Deus. O salvo ama servir a Deus. Eu te peço, por favor, pense nisso, tá bom? Eu espero que esse estudo tenha ajudado você a pensar um pouco em que reino você serve, que esta reflexão te ajude a estar mais próximo de Cristo e querer estar mais próximo de Cristo e querer ser um fiel soldado, e assim como Edmundo, ser justificado. Edmundo fez tudo de errado e é um vilão detestável na história. Mas quando ele é alcançado pelo amor do rei Aslan, do grande rei Aslan, tudo muda. Mudou na sua vida? Deveria ter mudado. Não mudou ainda? Então avalie se você é apenas um convencido e não um convertido pelo Senhor. Deus te abençoe. Já estou encerrando. E eu peço, como sempre, que você dê um joinha, compartilhe o vídeo, nos acompanhe, para que a gente possa continuar ensinando para as pessoas o Evangelho do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Até a próxima vez.